Prezados, a paz do Senhor, vamos então dar continuidade à nossa quarta e última aula sobre essas epístolas gerais. Nosso tema de estudo nesse mês. E nós, nesta quarta aula, nós vamos ver então sobre a terceira epístola de João e também a epístola de Judas. A terceira epístola de João, então, o tema dessa epístola é uma epístola curta e mostra certas condições que existiam na igreja local na época, né? São problemas, né, que eles estavam enfrentando. João enviou mestres itinerantes, ou como nós podemos entender, missionários, né, a Gaio e também Diótrefes. Então eram duas pessoas, ou dois obreiros, dois responsáveis, né, que existiam ali naquela comunidade, né? Mas o problema qual era? Né? Diótrefes era um obreiro que ele morria de ciúmes, né? Ou por alguma razão pessoal, ele não quis dar hospitalidade a esses mestres, a esses é, missionários, né, que foram enviados provavelmente de Jerusalém para aquela localidade, né? E não contente com isso, ele expulsou da igreja vários irmãos que se tiveram é, compaixão, né, daquelas pessoas que foram enviadas e deu abrigo para eles. E ele ainda foi lá e expulsou esses irmãos da igreja, né? Então veja que era uma pessoa bastante complicada de estar trabalhando, de estar lidando, né? Ou seja, ele diz assim que ele era uma pessoa, né, que ele queria sempre estar com a razão, não queria receber aqueles membros que foram enviados ali, né? Uma pessoa muito arrogante, né? E por outro lado, Gaio era uma pessoa que ele hospedava esses missionários, esses obreiros, né? Então João enviou essa carta de advertência a Diótrefes, né? Que foi desprezada, mas elogiando então Gaio, um obreiro ali que realmente queria fazer as coisas certas, a vontade de Deus, né? Então João ele demonstrou a intenção de fazer uma visita e destituir esse tirano eclesiástico, né? É o que muitas vezes a gente, até nos dias de hoje, a gente encontra as pessoas que assumem uma posição de liderança, mas não têm humildade, né? Então eles acham que eles podem fazer o que bem entender com as pessoas, com a igreja, tratar mal e não receber, né, quem são aqueles que são enviados ali da igreja de uma outra localidade, talvez ali, né, um trabalho sede, né, que envia as pessoas, os obreiros, né, para estar ajudando, aí aquela determinada congregação não recebe, né, o líder não recebe e trata mal aqueles, né, que são enviados. Então era mais ou menos isso, né, que estava acontecendo ali, um problema muito sério, né? Então João ele falou que isso não poderia continuar desta forma, né? Então o tema é sobre a hospitalidade para com aqueles que servem, né, no ministério, e o perigo de uma direção ditatorial, né? Aquela pessoa que não quer realmente ouvir os outros, né? Ele acha que ele está certo e tem que ser da maneira dele, né? Essa carta ela foi escrita aproximadamente em 90 depois de Cristo, em Éfeso. Nós vimos na aula passada, onde João estava, né, em Éfeso. Por que ela foi escrita? Para elogiar a atitude deste obreiro Gaio, por ter recebido esses trabalhadores do Evangelho, né,
que dependia inteiramente da hospitalidade dos crentes, e para denunciar a falta de hospitalidade e a tirania de Diótrefes. Então João, ele não se cala, né, diante desse comportamento tirano de alguém, né, que estava lá, e João tinha autoridade para isso, né, que ele era presbítero, né, e naquela época o cargo de presbítero, né, se é assim que a gente pode chamar de cargo, né, porque na verdade era uma condição que eles atingiam, como Pedro, se auto-intitula presbítero, também João, né, chama-se a si mesmo de presbítero, era aquele que tinha autoridade, que tinha tempo de vida para poder, tempo de vida cristã, né, e testemunho para poder falar contra aquelas pessoas, né. Provavelmente Diótrefes era muito mais novo e não queria então respeitar aqueles que tinham dado aquela orientação, né, de, de, de enviar os missionários, né, para levar ali a palavra. Eles não queriam mais nada, não queria tirar Diótrefes aí da posição de liderança, mas simplesmente está contribuindo com o Evangelho, né? Então veja a arrogância, né, deste homem, a ignorância, podemos dizer assim, de não querer receber os trabalhadores do Evangelho, né? Mas Gaio, ele se compadece, ele recebe, é hospitaleiro, né? Trata bem essas pessoas, né? Então veja, né, que comportamento diferente numa mesma igreja, né? Destinatário, ela foi escrita então a Gaio, ao amado Gaio. Ele diz, né, ao meu amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Apóstolo João já tinha uma idade bem avançada, por isso que ele se chama presbítero, né, o ancião. Então é somente naquela época, presbítero era somente esses que realmente tinham uma certa idade. Hoje nós temos presbíteros, né, novos, que até parece uma contradição, né, mas porque aqui nós instituímos este cargo, né, de presbítero, mas presbítero simplesmente quer dizer ancião, ou aquele conselho, né, dos anciãos que a gente via lá no Antigo Testamento. Então só era pessoas já de idade, né, com a idade, uma certa idade, que poderia entrar neste conselho, alguém que realmente já tinha uma reputação, tinha um bom testemunho e que realmente tinha servido, né, a Deus, né. Ele poderia então estar entrando, né, para ser tratado, né, dessa forma, né. Então nós vemos aqui que Gaio naquela época também tinha vários tipos, várias pessoas, né, com este nome, né, 5 indivíduos que nós podemos encontrar em Atos 19 e 29, este era da Macedônia. Em Derbe, nós vemos também em Atos 24, aquele que foi batizado por Paulo, né, em 1 Coríntios 1,14, hospedeiro de Paulo, Romanos 16 e 23, e o destinatário desta carta, né? Então nós não podemos afirmar, né, quem seria qualquer um desses, porque era um nome que tinha várias pessoas, né, com este nome. Mas, de alguma forma, pode ser um desses que foi citado em outras passagens, nessas outras passagens que nós vemos, né? Qual a contribuição dessa epístola? Ela não tem um ensino doutrinário, mas o objetivo dela é triplo, né? Para elogiar, incentivar seu amado colega de trabalho Gaio no ministério da hospitalidade, ou seja, recebeu os missionários, né, que estavam sendo enviados pela igreja, né, com carta de apresentação, tudo correto, né? Eles não tinham nada contrário que desmerecesse a reputação desses missionários que foram enviados, né?
Advertência e condenação pelo comportamento de Diótrefes, que era um líder ditatorial. Louva o exemplo de Demétrio, discípulo do qual relatava com testemunho. Marca o início dentro da igreja cristã de um regime ou governo arrogante, autocrático e déspota, uma maldição nas igrejas, tanto no passado como no presente. Né? Infelizmente, nós vemos aí muitos ministérios, e muitos talvez até mesmo dentro do nosso ministério, que muitas vezes agem desta forma, né? São pessoas arrogantes, autocráticas, déspotas, ou seja, aquela que não quer ouvir conselho de ninguém, né? Qualquer orientação que lhe é passada ele não aceita, né? E aí realmente é complicado de estar lidando, né, com esse tipo de pessoa, né? Nós vemos aqui também, agora, entrando na Epístola de Judas, né, um discípulo também que trouxe alguma instrução para nós, né, deixando a sua contribuição escrita. E o tema desta carta, qual que é? Nós vemos muita semelhança com segunda Pedro, né, entre segunda Pedro e Judas. Ambos tratam da apostasia na igreja e descrevem os chefes dessa apostasia. Cita Pedro, né, que está lá se a gente comparar a 2 Pedro 3:3, Judas 18, classe de desviados, homens de moral relaxada e de excessos vergonhosos. Pedro descreve a apostasia como futura e Judas como presente. Pedro expõe os falsos mestres como ímpios e extremamente perigosos. Judas em extrema depravação, na maior desordem. É dever que tem os cristãos de guardarem-se sem mancha e de lutarem sinceramente pela fé no meio da apostasia. Judas foi aceita, a carta de Judas foi aceita como autêntica pelos pais da igreja primitiva, Tertuliano e Orígenes. Ele escreve, né, então, testificando acerca de Judas, incluída no cânon mutatoriano, cerca de 170 depois de Cristo. O autor, né, quem foi esse Judas? Judas é tido assim como aquele irmão, né, como está escrito na epístola, irmão de Tiago, e também o irmão do Senhor Jesus, né, filho de José e Maria, assim como Tiago. Então ele foi dessa parentela, né, do Senhor Jesus. Ele foi pastor na igreja de Jerusalém, irmão carnal de Jesus. Acredita que foi enviada às igrejas judaicas da Palestina. Por que ela foi escrita? Para advertir contra os apóstolos dentro da igreja, né, aqueles que estavam se infiltrando, mas que não realmente tinham sido convertidos. Então a gente vê, né, 2 Pedro falando sobre isso, né, a João também, né, sobre esse problema da apostasia, né, em que a igreja estava sendo realmente atacada, né, naquela época. Quando que ela foi escrita? Possivelmente antes de 65 depois de Cristo. Caso tenha escrito depois de 2 Pedro, possivelmente 80 depois de Cristo. Propósito. Apesar de breve, essa carta ela abrange um vasto período histórico, apresenta a apostasia desde os primeiros fundamentos, né, do tempo dos apóstolos até o dia em que o juízo cai sobre a cristandade. Mostra a igreja abandonando a verdade de Deus e indo para a negação do Pai e Filho. Realmente uma apostasia extrema, né?
ela ensina qual a atitude que todo crente deve adotar em nosso tempo em relação ao mal e como pode glorificar a Deus nessas tristes circunstâncias. Judas, nós vemos aqui este nome, né, aparece em várias passagens, né, na palavra de Deus, no Novo Testamento, também chamado Lebeu ou Tadeu, aquele chamado irmão de Tiago e Judas Iscariotes, né? São vários nomes que nós encontramos, né, na Bíblia como Judas, né, mas este especificamente é o irmão do Senhor Jesus. A maior parte dirige então aos falsos mestres, né? Cita o livro de Enoque, nos versículos 4, 6 e 14, e também a Assunção de Moisés, versículo 9, que é uma literatura judaica. Então, quando ele fala desses versículos, ele está pegando esta literatura que não aparece na Bíblia Sagrada, né? Mas nós encontramos nesses outros livros, né? São literaturas que ainda podem ser consultadas. Então ela se divide em introdução, condenação aos falsos professores, admoestação e doxologia. Versículos 1 e 2. Ele começa, né, com a saudação, versículos 3 e 4. Qual é a intenção, né, por que escrever esta carta, né, a doutrina? Mas a presença de falsos mestres fez com que advertisse para lutar pela verdade do Evangelho, né? Ele queria falar mais sobre a doutrina, mas como ele viu, né, que tinha muitos falsos mestres ali, então ele mudou o tom, né, da sua carta para falar sobre esses falsos mestres, né? Versículos 5 a 7, para ilustrar a condenação desses mestres, né, citando aí 3 exemplos, né? Falsos mestres, eles são culpados, né, de pecado carnal, rebelião contra a autoridade, né? Fala de autoridade, o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. No versículo 10, falam de coisas espirituais que não compreende, mas as coisas que compreende, eles se corrompem, né? Então, é um ataque assim bem forte, né, a esses falsos mestres, né, que até mesmo, né, se comparando aqui, que nem mesmo o arcanjo Miguel, que é um arcanjo, né, que está acima dos anjos aí em hierarquia, nem mesmo ele ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, né? Enquanto esses, né, que com certeza, né, seres humanos querem ter mais autoridade, né, vamos dizer assim, que este arcanjo, né, e proferir palavras aí que não lhes são lícitas dizer, né, e se levantar contra autoridades estabelecidas por Deus, né? E aí ele diz, né, que o pecado e a condenação estão vindo, né, estão claros aí na Escritura, né? São temas verdadeiros, a profecia de Enoque, e são murmuradores, queixosos, aduladores, astutos, zombadores das coisas espirituais, não tendo o Espírito de Cristo. Então veja, irmãos, que situação em que a igreja, né, estava passando ali com esses falsos mestres, né, que estavam ali infiltrados, né, na igreja, né? Aí ele continua, né, falando, né, que os crentes devem se edificar na fé, orar no Espírito Santo, permanecer no amor de Deus, olhando para Jesus, ter compaixão, né, por aqueles que erram por fraqueza e vacilante, empregar esforço supremo para a salvação e também ser vigilante para não contaminarem com a doutrina corrompida e da vida sensual. Depois, então, ele termina com a doxologia, que a doxologia, então, é um louvor, né, um hino, é
uma adoração ao Senhor, né, que louva aquele que pode guardar o crente de cair na apostasia, no pecado, que é capaz de conservá-lo irrepreensível até o grande dia. Né? Então veja que situações assim complicadas que eles enfrentavam naquela época. Né? Não menciona destinatários, né? Poderia ser então para cristãos fora da Palestina, que poderiam estar sendo atacados aí pelo paganismo, né? Pode ser também para judeus, cristãos, né, que estavam dispersos, né, não estavam ali em Jerusalém. E palavra dura realmente contra o herege, e exortação aos cristãos permanecer firme na fé e no amor de Deus, segundo os ensinos dos apóstolos. Né? Então, com isso, nossos amados, nós terminamos, né, esse curso. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter este aproveitamento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.